comprometimento com soluções reais e humanas. Aliás, é da equipe da Simone. Cadê a Simone? A Simone estava ali, ó. Não está ali? Cadê a Simone? A equipe da Simone gosta de nome bonito, né? Eles criaram lá um setor que tem que um setor de história e não sei o que mais, né? É impressionante. Agora o título aqui também é sensacional. Muito. Cada caso importa. Comprometimento com soluções reais e humanas. Basta, que sensacional esse nome. Mas a apresentação do colega e amigo, aliás, é o segundo encontro que o Alex faz palestra que eu estou aqui, né? São 6 perguntas. Eu tenho um monte de perguntas para ti aqui. Alex Morosini Pantaleão, tá? É colega do município, servidor público municipal de carreira, e atualmente é o principal operador. Estou certo, Simone? Do eReurb, né? Do operador da Reurb Digital, que nós estamos fazendo, né? Então, ele é o principal operador, diria eu, hoje, tá? Bacharelando em administração. Então, passo a palavra para o Alex para sua exposição sobre esse caso. Tá certo, agora. Bom, na verdade, a ideia de trazer um caso pontual hoje, tá? Ele se remete muito mais ao objetivo da forma que a gente faz Reurb dentro do município de Porto Alegre, no nosso escritório. Eu trouxe um caso muito pontual, porque muita gente se acostuma a apresentar soluções ou resolver problemas coletivos, né? Muitas vezes a gente busca lá uma resposta de impugnação de uma CRF, alguma coisa que traz o resultado num todo. Só que dentro desse todo sempre ficam casos pontuais, aqueles casos que os moradores precisam de uma atenção específica ou alguma coisa detalhada, uma atenção mais necessária para cada caso. Que se a gente for somar 10 casos no núcleo urbano, mais 10 no outro, 5 no outro, acaba se tornando um caso até coletivo também, né? Então, muitas vezes, a solução que a gente encontra para um caso acaba solucionando casos que nós temos pendente em outros núcleos urbanos e soluções nessa forma. Até para começar, acho interessante agradecer a presença de todos e o próprio evento, né? Porque eu acho que trazer compartilhar essas ideias, compartilhar informações e sugestões, eu acho que também faz parte daquilo que foi falado de manhã. Quando a gente fala em mudança de pensamento, mudança de comportamento, evolução, isso também se fala em inovação. Inovação nem sempre está relacionado só ao Reurb digital ou a questões tecnológicas, né? A inovação também está relacionada a novos entendimentos ou coisas parecidas, novos pensamentos, novas formas de agir. Por isso o caso da dona Iracema lá do Quinta do Portal, que é um caso que eu gosto de contar, de relatar, ele é um caso bem recente, mas o resultado que ele trouxe e a forma que a gente trabalha lá no escritório, ele é bem emblemático, tá? E o resultado é positivo, que é o que mais me agrada. Por isso o título, que o Varela citou, um título bonito, que cada caso importa, porque não importa, a ideia de todos nós que fazemos Reurb, a gente faz com o intuito de trazer benefício ao morador, à comunidade. Então, mesmo que aquele morador não tenha sido atendido no primeiro momento, ele é importante para nós, e a gente não desiste dele, e a gente trabalha de forma, às vezes, individualizada para atender se ele tiver interesse em ter o imóvel dele regularizado. E comprometimento com soluções humanas e reais, porque nem sempre a gente tenta impor aquilo que a gente quer. Nesse caso, a Iracema foi atendido uma vontade dela. Então a gente trouxe sugestões que eram possíveis no caso dela, ela não, de alguma forma, ela achou, não, esse aqui eu não quero, aquele eu não quero, a gente buscou outras formas de atender a solução dela. No caso da dona Iracema, a gente poderia, ela não se enquadrava nos critérios para legitimação fundiária, não atendia os requisitos, tá? Então a gente tentou de alguma forma sugerir para ela um título de posse. Eu também não sabia do caso, ele chegou na minha mesa através de uma colega, e eu fui questionar, perguntei, entendi o caso, sentei com outros colegas para achar uma resposta e entender a situação dela. O título de posse, para ela não se enquadrava, ela não gostaria de receber o título de legitimação de posse, porque ela é proprietária desse imóvel há quase 40 anos. Então ela se achava injustiçada. Por que eu vou receber um título de posse de um imóvel que eu já tenho há 40 anos por não me enquadrar em outros critérios da legitimação fundiária? Então ela gostaria de averbar a matrícula do imóvel dela, averbando o contrato de compra e venda que ela tinha com o clube, na época o Clube Campestre, que intermediava as negociações lá no Quinta do Portal. Exatamente, Simone, esse mesmo. Então o que acontece? Como ela tinha esse contrato de compra e venda, ela gostaria de averbar isso lá. Ela tentou fazer das formas
tradicionais, pegou a documentação aqui com nós, identificou o número da matrícula que já encontrava aberta e foi ao registro de imóveis. Lá ela não teve uma resposta positiva, foi impugnado o processo dela. E ela buscou soluções aqui no escritório, trazendo essa documentação, essa nota de impugnação. A gente tomou conhecimento do caso e resolveu agir, resolveu de alguma forma entrar na situação, entender o processo e apresentar uma resposta de impugnação ao registro de imóveis. Dessa forma, a gente entra dentro da legislação, busca ali algum artigo, alguma coisa para dar embasamento nessa resposta, consulta também a equipe do nosso querido Marcos lá, né, nosso advogado. Então, a gente busca dentro da legislação alguma coisa que possa embasar a nossa resposta. A gente conseguiu elaborar um ofício, entendeu toda a situação individual dela, o contrato de cumprimento, ela tinha um título de sócio, na verdade, na época, tá? Que daí, aparentemente ele foi mal formulado na época, então ele não constava como um título de propriedade de um imóvel, tinha um título social, que era a dificuldade que o registrador tinha de interpretar isso. Aí quando a gente assumiu o caso, a gente encaminhou para o registro de imóveis a resposta de impugnação, houve um resultado positivo. Através do ofício, a gente identificou a matrícula, o lote dela, onde ela morava, através dos nossos agentes comunitários. Respondemos à impugnação, mantendo com os dados atualizados da interessada, baseado no artigo 52 da 13465, que trouxe o respaldo à dispensa de título hábil, a dispensa de título e a comprovação através de uma quitação de título, quitação de contrato, quitação de débito, né? Então dispensou nesse caso a emissão de um título, seja de legitimação fundiária ou de posse. A resposta foi positiva. E por que eu gosto desse caso da dona Iracema? Porque como ela fez isso pelas vias tradicionais e foi ao registro de imóveis, ela teve custos. Ela teve que pagar, fez tudo por conta própria. A partir do momento que a gente assumiu isso dentro do escritório, houve a devolutiva, houve o ressarcimento também dos custos que a dona Iracema pagou lá de tudo que entrou no portal do registro de imóveis, trazendo aquela questão da questão social. Para nós, às vezes, o valor pode parecer ilusório, mas dentro de uma comunidade onde a questão social é importante, qualquer custo se torna alto. Muitas vezes, até para identificar de uma matrícula autorizada, se torna custoso para o morador. Então, a gente conseguiu fazer também essa devolutiva para lá. Hoje, a dona Iracema tem um imóvel registrado, está no nome dela, de acordo com a vontade dela, ou seja, não foi nada imposto pelo município, nós não exigimos nada dela, ninguém foi lá e disse, é assim que tem que ser feito e acabou. Ela trouxe uma sugestão, disse para nós o que queria, a gente foi lá, estudou o caso e achou uma solução para ela, e eu acho que é o que a gente faz em todos os núcleos urbanos, seja da forma coletiva ou forma individual. A ideia de trazer o caso da dona Iracema, muito mais do que um caso pontual, gente, é mostrar como é que o município, aqui pelo menos no nosso escritório, trabalha a regularização fundiária. Como eu falei, de não desistir, de ir até o final, seja através de uma consolidação, de uma impugnação geral de um núcleo urbano, seja daquele morador que teve o lote impugnado, que não teve o retorno, foi tirado da lista por qualquer que seja o motivo. Deixar escanteado esse morador, deixar ele de lado porque é apenas um, não, esse um faz volume, esse um precisa de atendimento. E a gente trata dessa forma dentro do nosso escritório, esse atendimento meio que personalizado muitas vezes, justamente com aquela pessoa, aquele morador que não atendeu os critérios, não atendeu os requisitos. Mas hoje nós temos várias formas de interpretar a lei, de olhar e buscar soluções, seja dentro do município, seja através da Procuradoria, da PGM, com a doutora Simone. Muitas vezes a gente vai lá e esclarece, Simone, esse cidadão não se enquadrou nesse caso. E esse caso da dona Iracema nós utilizamos como referência justamente para titular e achar como soluções para outros moradores que estavam em situações parecidas. E nós não conseguimos enquadrar nem na legitimação fundiária e também não na legitimação de posse. Então, através desse caso, como eu falei, por mais que ele seja pontual, ele pode trazer soluções para casos que estão parados muitas vezes sem soluções, assim como foi na época da legitimação de posse, que muitos núcleos urbanos tinham moradores que não atendiam a regularização fundiária e de alguma forma ficavam lá parados sem saber o que fazer. A partir do momento que a gente achou uma solução de legitimação de posse, a gente começou a emitir. Acho que a Débora sabe também, acho que teve lá no Porto São Pedro, talvez na Diz Vieira da Costa, que moradores que não atendiam os critérios. E de uma forma ou de outra a gente começa a estudar, experimentar e achar novas formas de titular os moradores. Então, de certa forma, essa é a contribuição que eu tenho de fazer a regularização como um todo, mesmo que seja no caso pontual, não desistir do morador. Olha o fogo inimigo, olha o fogo inimigo. Fogo amigo, fogo amigo. Olha o fogo amigo. Olha o fogo amigo. Fiz umas 10 perguntas aqui.
aí. Sacanagem, né? É sempre assim. Mas olha aqui, Como pessoal, engenheiro ou como advogado? foi tudo combinado com ele, ele já sabe as As respostas. respostas já estão na ponta da Estou língua. na ponta da língua. Cada caso importa, ninguém fica para trás. Ninguém fica pra trás. Ninguém fica para trás. Vamos ver o pessoal perguntas de alguém aí a respeito do processamento. Todo mundo entendeu que a legitimação de posse, né, Simone, José Almir, a legitimação de posse é uma solução sempre possível, de uma maneira ou de outra, né? É uma saída sempre interessante, a legitimação de posse. Aliás, a 11977, que foi a precursora da lei da REURB, trouxe a legitimação de posse como um instrumento a ser utilizado, mas era o único, só tinha a legitimação de posse. Aí nós chegamos em situações como a do seu Milton, que está ali, sempre presente, nos prestigiando, morador lá do loteamento Mariante, que está há 40 anos, estava há 40 anos no terreno, e aí nós regularizamos pela 11977 e ele ganhou o quê? Legitimação de posse. Quer dizer, daí o cara tem que esperar o tempo do uso capião, no caso dele, que ele é latifundiário lá, tem 400 metros quadrados, então latifundiário, acima de 250 são 10 anos, se não tiver outro imóvel, o cara está a 40 e tem que esperar 10 anos para receber, para converter a legitimação de posse em propriedade. É injusto. E aí veio a lei da REURB que corrigiu isso, que trouxe o instrumento da legitimação fundiária. Mas no caso dela, que não se enquadrava nos requisitos da legitimação fundiária, se poderia ser legitimação de posse. Só que daí caía exatamente no caso do seu Milton. Exatamente. Que está 40 e tinha que esperar mais 10 para receber uma propriedade que pelo uso capião já seria sua. Né? Então, é exatamente esse caso. Quer dizer, a pessoa daí ela disse, não, mas eu não quero legitimação de posse, eu tenho direito já a essa propriedade. Mesmo sendo um título precário, porque esse título era um título precário, né? Ela queria a propriedade, ela já tinha direito a essa propriedade. E é exatamente isso que tu trouxeste. E nesse caso, como eu falei, ele é bem diferente, porque seria fácil a gente fazer dessa forma e emitir o título de posse. E quando eu falo por isso o título Soluções Humanas, porque se ouviu a necessidade do morador, a intenção, aquilo que ela realmente gostaria de ganhar. Então, ou seja, não é o município dizendo, eu quero fazer desse formato, eu quero fazer dessa forma. E a maioria dos casos que a gente tem pontuais, Varela, justamente são nesse formato, viu? Aquele morador que teve o lote de alguma forma impugnado, não atendeu os requisitos, e aí se estuda caso a caso. Demora um pouco mais de tempo, a gente precisa buscar dentro da legislação uma solução para ele, né? E eu acho que esse é o papel, daqui a pouco, de todos que trabalham com o REURB, como eu falei, de atender o morador e não pensar no volume como um todo. Posso? Claro. Então, meu nome é Juliana, eu sou assistente social, eu sou da Sociales Consultoria, que a gente já trabalha com o REURB já há bastante tempo, né? E eu achei legal, assim, o nome, o Cada Caso Importa, porque a gente fala bastante na topografia, no projeto urbanístico, na titulação dos imóveis, mas tem uma etapa até chegar, principalmente na titulação, que é a mobilização social e essa parte que entra a equipe social, com os assistentes sociais, com os sociólogos e também com os agentes comunitários, né? E a nossa, são esses profissionais que acabam tendo esse olhar individualizado, né? Porque o REURB, ele é uma ação coletiva, mas é isso, cada caso tem a sua especificidade, a dona Iracema tem as suas questões, o seu João tem outras, né? Então, para chegar até a titulação, a gente tem uma etapa longa que é essa diretamente, esse diálogo diretamente com os moradores. E também, que nem o pessoal de Sapiranga trouxe aqui, a questão que contribui com a adesão, né, com a adesão da população à proposta e de entender cada caso. Então, assim, a gente teve uma experiência muito bacana aqui em Porto Alegre, porque tinha a nossa equipe social fazendo essa parte, mas também a prefeitura,
impulsionavam a comunidade a aderir ao processo, né? Então o REURB, ele tem isso assim, ele é construído por muitas, né, por muitos profissionais, e eu queria dizer isso assim, que eu achei legal, cada caso importa, porque sim, né, para nós principalmente que trabalha ali fazendo as visitas domiciliares, batendo de casa em casa para coletar a documentação, cada caso importa mesmo. Então, parabéns pelo trabalho. E, na verdade, né, os cadastros que eu recebia das sociais para análise sempre tinha essa devolutiva, né, de caso a caso. Por isso que a gente recebia um lote lá, muitas vezes, da empresa. Recebeu um lote de 100 processos. Então, cada um analisado individualmente e cada dúvida questionada individualmente também para a empresa, para ter aquela devolutiva e poder sanar o processo individual de cada morador. Mas, seu Milton, nós temos uma boa notícia. Eu vou passar essa boa notícia para todo mundo aqui, tá, seu Milton? A PGM fez não é parecer que é só uma informação, Simone? Uma informação, eu acho. Mas deu aval, não deu aval? Tu mandou para o registro de imóvel? No sentido de que nós temos a 11977 em 2 grandes loteamentos, que é esse Quinta do Portal, né, e que tem 1000 talvez, 1000 terrenos, sendo que 200 estão em APP e 800 são passíveis de regularização. E fizemos outro que é o Mariante, que são por volta de 600, né, seu Milton, eu acho, né, por volta de 600 terrenos. E pela 11977, então, as pessoas ganharam título de legitimação de posse. E aí nós fizemos um parecer agora, uma informação jurídica, bacana nós, né? O pessoal, os procuradores, não é nós, eu sou engenheiro. Fizeram uma informação, um parecer, e está sendo acatado pelo registro de imóveis que cada morador que recebeu a sua legitimação fundiária e que não tem o tempo para conversão, como é o caso do seu Milton, por exemplo, pode apresentar documentos que comprovem que ele já estava, ou já está agora, nesse momento, no terreno, o tempo que seria o do uso capião, e não o tempo que recebeu a matrícula, porque começa para a conversão, o tempo que ele recebe a matrícula com a legitimação de posse. Então, eles estão aceitando que daqui para trás, se tiver os 10 anos, já pode converter, já estão aceitando a conversão. Então, isso é um aspecto positivo. O seu Milton está na fila, vai ser o primeiro a apresentar, né, seu Milton? Estamos já providenciando o ofício lá para o seu Milton, ele vai converter antes do tempo, né, que teria que ser os 10 anos a partir da emissão da matrícula com a legitimação de posse. Se tu comprovar que daqui para trás tu tinha o tempo, que seria 10 anos, né, vai poder converter, então nós vamos converter a matrícula do seu Milton, viu, seu Milton? Ninguém larga a mão de ninguém. Isso. E bem justo, né, Luciano? Não, bem justo. E entra naquilo que eu comentei com relação à inovação. Isso é inovação. Novos entendimentos e poder atender também o caso dele lá. E tem vários iguais. Tem vários iguais e nós estamos tentando fazer essa compatibilização da 1197 com a 13465 para utilizar. Aliás, no Quinta do Portal, que é esse loteamento, nós começamos com o título de legitimação de posse e agora nós não tínhamos pego a documentação de todo mundo, a documentação nova já é legitimação fundiária. Então nós estamos fazendo uma mistura de instrumentos no mesmo loteamento. Então isso tem sido muito positivo porque e os registradores têm aceito, porque vai um parecer jurídico da Procuradoria, e os registradores têm sido muito sensíveis e têm aceitado essa alteração de legislação ao longo do próprio processo, né? É isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Sem perguntas. Sem pergunta, então tá bom. Muito obrigado.